Boa tarde a todos, meu nome é Rafaela e junto com a Júlia eu venho aqui apresentar o protótipo desenvolvido na disciplina de PI3, né? O nosso protótipo, ele consiste num sistema fotovoltaico educativo, foi desenvolvido durante a disciplina de Projeto Integrador 3 no campus de Itajaí, do Instituto Federal de Santa Catarina, né? Para o Departamento de Engenharia Elétrica. Bom, qual é a ideia inicial, né? Da onde surgiu a ideia do projeto? Hoje, ambas trabalham em uma empresa, né, de engenharia solar. Então, com a experiência, nós vimos que, como é um mercado que está em grande crescimento, antes de um cliente, né, comprar, adquirir o seu próprio sistema de energia solar, ele tem muitas dúvidas e, após, né, a instalação, ele tem ainda mais dúvidas. Dúvidas simples, de tipo, hoje é dia 6 de março e o meu sistema gerou 20 watts pico, né, durante o dia, e é um dia ensolarado. E no dia 7 a gente tem o mesmo dia ensolarado, mas que gerou 18 watts pico, né? Então, essas dúvidas simples assim, a gente tem tido muitas, né, em relação a por que está gerando menos, por que o meu é leste e por que o do meu vizinho é oeste, por que o dele gera mais que o meu. São dúvidas assim, né, que a gente sente a falta da necessidade de um protótipo para poder explicar o que acontece para o cliente, quais os fatores que acontecem dentro de um sistema de energia solar, né? Para explicar como que ocorre, o que afeta o sistema dele, por que o dele é diferente do vizinho, por que o dele é diferente do da prima, né? Como a inclinação do telhado, a posição que está instalado, né? São diferenças assim que para o mesmo projeto, numa mesma cidade, pode haver grandes diferenças de geração. Então, esse protótipo ele vem com o objetivo de educar, né, os clientes da nossa empresa, no caso, mas também crianças que vão visitar lá a partir desse ano, né, para que eles possam compreender o sistema e como ele funciona, quais que quais características que podem afetar, né? Assim, a prática de ter energia solar na sua residência, ela vai acabar ficando cada vez mais comum. Então, o protótipo vem com esse objetivo, né? A gente construir uma miniatura de um sistema, não um sistema, a gente vai construir apenas uma placa, mostrando algumas diferenças de geração, né? Justificando a importância da limpeza, o que a orientação geográfica influencia sobre a geração, esses objetivos ali que a gente pretende alcançar junto a esse projeto. Dentro disso, né, a gente utilizou aqui como metodologia utilizar uma base rotativa, né, que faça tanto a rotação quanto a translação, para que a gente possa, então, exemplificar através de um pequeno painel fotovoltaico, né? Hoje a gente tem painéis ali de 470 watts até 570. A gente vai exemplificar através de um painel pequeno, né, de 1 watt, as características mesmo de um sistema. E com isso, né, a gente quer trazer, então, um seguidor solar junto a esse sistema, onde ele possa seguir um maior nível de radiação a fim de demonstrações, né? E também trazer ali as leituras de temperatura que são fundamentais para o sistema, questões de corrente e tensão e, assim, claro, a potência. Existem já trabalhos relacionados a isso, né? Tanto na criação de estruturas quanto demonstração de temperatura, de como pode afetar a geração de um painel. Vários trabalhos que são feitos de forma separadas, né? A fim de que seja um trabalho bem elaborado e bem compreendido, né? Então, a gente tem alguns trabalhos aqui que tratam sobre a irradiação, o quão importante é que a gente entenda que a irradiação ela não é a mesma durante o ano, né? É importante saber essas questões e é importante que a gente possa transmitir isso para a pessoa que adquire o sistema, né? Para que ela entenda que os níveis de irradiação mudam durante o ano, como mostra aqui essa figura, e também, né, como os fatores podem afetar a geração do sistema. Por exemplo, um telhado de inclinação 10 graus, um telhado de inclinação 15 graus, um leste, um oeste, né? É importante que a gente traga isso. Dentro disso, tem trabalhos ali como o Ruviero, de 2018, que analisaram as influências da temperatura dentro de um módulo, né? E perceberam que dentro do cálculo estimado, a temperatura
ela é um pouco menor, né? A geração é um pouco menor na estimativa do que realmente acontece durante o sistema. Então, a gente trabalha durante um projeto, né? É importante que o cliente entenda isso também, que a gente trabalha para que ele tenha maior segurança dentro da geração dele. Também outros projetos, né? Ali, esse é o resultado do estudo da temperatura. Em laranja a gente tem o estimado e aqui temos o real. Em outros projetos a gente também tem a criação, né, de estruturas móveis e também a comparação com elas de forma física, né? O ganho estimado de uma estrutura móvel para uma estrutura fixa é de 2%, mas o ganho quando ele é conectado a uma carga ele chega a 20% ali, que foi o que testaram, eles chegaram a essa conclusão durante esse estudo. Alguns outros estudos eles trazem questões de sombreamento. Então, o objetivo desse protótipo, como eu já disse anteriormente, é reunir todas essas características para que a gente possa realmente educar, fazer com que as pessoas compreendam esses pontos, a fim de que não haja dúvidas em relação ao projeto que foi realizado para elas e essa tecnologia seja cada vez mais viável no Brasil. Trazendo aqui um pouco, então, sobre o desenvolvimento que a gente teve, né, em relação ao protótipo, a gente tinha uma placa anteriormente, né, essa placa aqui, branquinha, com as bordas brancas, e primeiramente a gente fez um teste com ela, né, trazendo ela para a sensibilidade da gente medir mesmo quantos graus ela conseguiria gerar em um dia nublado e quantos volts, né, perdão, quantos watts a gente conseguiria gerar em um dia nublado e quantos watts a gente conseguiria gerar em um dia ensolarado, né? A gente percebeu que a sensibilidade dessa placa ela não era muito boa. Em dias nublados, a gente praticamente não conseguiu medir tensão nenhuma nessa placa, né? Então, a gente optou por trabalhar com uma placa menor ali, com as especificações de uma tensão máxima ali de 6 volts, a potência máxima de 1 watt e a corrente de 180 mA. Essa placa ela é bem diferente das que são trabalhadas, então eu viso reforçar novamente, né, que tudo que a gente conseguiu adquirir nesse projeto como resultado tornam-se em proporções muito maiores, né, em projetos maiores. Ao mesmo tempo, né, que a gente estava testando as placas, a gente também testou 3 motores que a gente tinha. Por conta do peso da placa, a gente fez uma estrutura básica em um MDF para que a gente pudesse testar cada motor junto ao Arduino. E quando a gente tinha aquela placa um pouco maior, a gente optou por utilizar um motor de passo, né? Visto que o NEMA a gente não ia ter muito controle e precisão sobre ele, a gente utilizaria o motor de passo, mas como a gente fez a troca, a gente optou por usar um servomotor para que o controle e a precisão do movimento da placa fosse maior. Junto a isso, a gente também testou a sensibilidade, né, dos LDRs para que a gente tivesse uma grande sensibilidade nesse projeto, ao ponto que a placa ela não ficasse se movendo tanto em relação à sensibilidade, né? A gente precisava ter algo muito bem estabelecido para que o seguidor solar, né, que a gente propôs nesse protótipo, não ficasse se movendo toda hora, e sim quando realmente tivesse alguma diferença significativa em relação ao posicionamento. Então, o seguidor solar, a Júlia vai mostrar, nada mais é que um comparativo, né, em relação aos 4 LDRs que a gente utilizou. No caso aqui, a gente testou que, de forma básica, né, antes de construir o próprio protótipo, que a interferência de luminosidade de um sensor não poderia interferir no outro, né? Então, por isso a gente utilizou primeiro essa base de papelão, depois a gente partiu para uma base de MDF, mas basicamente é a comparação entre os 4 sensores, né? Se estabeleceu sim uma função noite para que o motor ele realmente pare de funcionar e não haja mais nenhuma necessidade, né, de movimento. E também essas comparações necessárias para que a placa ela siga a melhor irradiação solar durante o dia. Dando sequência aqui ao projeto, né, a gente utilizou, então, testou, depois de testar todos os LDRs, a gente testou o LCD, também testamos o sensor de temperatura e também, né, o medidor de tensão ali, para que a gente pudesse obter os níveis de corrente e tensão onde o módulo estaria gerando em cada momento. Infelizmente, nesse protótipo, né, a gente não conseguiu aplicar o RTC, que era o objetivo inicial dele, por falta de portas analógicas, né, a gente encontrou ali a gente utilizou muitos componentes que utilizavam portas analógicas e a gente acabaria precisando de um Arduino Uno, perdão, Mega,
Então, a gente acabou descartando a utilidade do RTC. O RTC ele seria importante para a gente poder adquirir um banco de dados, de informações ao longo de um ano, para fazer realmente um estudo bem aprofundado de como esse protótipo ele trabalharia, né, e assim traria conclusões bem legais para um estudo de caso. Agora já trazendo dificuldades ali em relação à montagem, né? A gente tentou soldar primeiramente ali os resistores ao LDR e optamos por conta do movimento, deixar eles à parte na protoboard, por conta, né, do movimento e acabar que a solda ficar se soltar no final do movimento. Então, essa foi uma dificuldade. Outra dificuldade que a gente encontrou em relação à fixação, né? Acabou que o peso da placa ainda foi excessivo para a estrutura, que era muito simples, né, e leve. A gente acabou tendo que fazer uns reforços ali com borrachas. E em relação aos motores, né, a gente teve dificuldades ali em relação aos parafusos. Foi bem complicado, a gente tentou em várias lojas encontrar os parafusos para fixação. Então a gente acabou fazendo tudo com cola. Mas agora a Júlia vai trazer um pouco dos resultados que a gente obteve nesse protótipo. Bom, agora eu vou explicar um pouquinho mais sobre o código que a gente utilizou aqui para fazer. A gente usou a biblioteca da Liquid Crystal para utilizar a leitura do LCD. Essa EmonLib foi a biblioteca que a gente utilizou para utilizar o sensor de corrente. Ela que capturou todas as informações e transformou isso para a gente utilizar aqui no Arduino. Esse 1.5 foi a corrente que a gente encontrou do próprio sensor, e utilizando ela a gente setou numa corrente que foi a leitura correta ali da placa. O pino A5 foi utilizado para fazer essa leitura de corrente. O ruído a gente também encontrou ali no início. A gente colocou o sensor em aberto, mediu qual era a corrente que estava dando ali, oscilava 0,52, 0,53, então eu utilizei 0,5 mesmo para fazer. E aqui ele inicia esse sensor de corrente, inicia dentro da biblioteca essa captura de leitura, né? Na sequência a gente tem aqui o sensor de temperatura, a gente utilizou o pino A4 e o sensor é o LM35. Ali pra frente eu vou mostrar pra vocês o vídeo de como ficou fisicamente essa montagem. Aqui é só a parte do código mesmo. A gente utilizou a temperatura como float para pegar ali 2 casas decimais e conseguir ler uma temperatura um pouco mais concreta, né? Aqui a gente tem a biblioteca do servomotor que utiliza a movimentação, tanto do motor vertical quanto do horizontal. A gente utilizou 2 servos num protótipo ali de MDF com um módulo acoplado à frente para fazer essa leitura. E a gente setou de 20 a 160 ali a questão da movimentação desse servo. Também temos aqui os LDRs, né? A gente utilizou a porta 0, 1, 2 e 3 para fazer as leituras do LDR, setando sempre com bastante comentário, porque a gente tem 4 sensores ali que vão fazer essa leitura e é muito importante a gente depois se localizar para fazer toda a ligação. Aqui é só para inicializar o display LCD e inicializa ali o sistema, né, no setup. Inicializa o LCD, inicializa o serial, porque eu utilizei aqui o serial somente para fazer os testes via computador, para verificar as leituras aqui inicialmente. Aqui ele seta a movimentação dos motores, tanto vertical quanto horizontal, e aqui é o loop que ele fica fazendo os testes. Ele faz a leitura do sensor 1 e 2 que estão em cima, faz uma média deles, e essa média ele utiliza como parâmetro para saber se um está muito abaixo da média ou está acima, para ele decidir se ele vai movimentar. Na questão do AVG top, ele verifica os 2 de cima. Se tem alguma diferença, ele vai comparar também o direita e esquerda e vai movimentar direita e esquerda de acordo com o que está muito fora dessa média, né? Se eu estou parado com o sol a oeste e coloquei o componente virado a norte, ele vai seguir o sol para o oeste, porque ali é onde ele vai conseguir a maior tensão. Da mesma forma,
ele faz a leitura a oeste. A gente teve um pouco de dificuldade porque aqui onde nós realizamos o teste, somente em um momento do dia tem sol, que é o momento do fim de tarde, mas a gente conseguiu fazer essa leitura ali, a hora que a gente inicializou o motor, ele movimentou para ir no local onde tem maior irradiação e ficar ali capturando essa energia. Então aqui é todo o teste que ele compara as leituras dos LDRs, né? A gente utilizou vários ifs aqui para poder fazer essa setagem de quando ele vai movimentar, para onde ele vai e como fica melhor a movimentação desse motor. Aqui tem o parte de serial print que eu comentei anteriormente. Utilizei isso apenas para questão de monitoramento aqui via computador, via software, para ver se estava funcionando inicialmente o sistema. Aí ele, current draw é a corrente que ele leu, menos o IRMS de ruído, né, que eu comentei que era 0,5, que a gente encontrou ali medindo o sensor a vazio. Esse 0,3 é porque a resistência interna é de 30K. Quando eu utilizei 30K, eu vi que a potência e a tensão estavam ficando fora do que é o range desse módulo, que a gente está trabalhando com módulo de 3 watts. Então, eu verifiquei que utilizando o 0,3 eu consegui encontrar uma potência correta, né? A gente não conseguiu chegar na potência máxima, como eu falei, a gente utilizou um sol de fim de tarde, não conseguimos realizar o teste no meio-dia, que seria o melhor horário. Aqui ele printa o sensor de temperatura, também faz a modificação, porque ele lê em binário e depois converte isso em graus Celsius. Aqui é onde ele vai printar a temperatura, a tensão, a potência e a corrente. Agora eu vou dar sequência com vocês, mostrando visualmente ali a montagem do circuito em si e depois mostrando o funcionamento dele. Aqui está o módulo Arduino, né? Aqui na frente tem os 4 LDRs que eles vão fazer a leitura e decidir a movimentação, que é feita por 2 motores servo. Um motor fica nessa parte, que movimenta no eixo horizontal, e o outro motor fica aqui embaixo, que vai movimentar o módulo no sentido com angulação vertical. As leituras desses LDRs elas são feitas pelo Arduino, e ele que vai decidir, de acordo com a média das duas leituras, se ele vai movimentar para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo. Aqui a gente tem o sensor de corrente, ele vai medir a corrente que sai da placa, aqui pelos 2 fios positivo e negativo da placa, e vai mostrar tudo no display aqui LCD. Potência, tensão e corrente. Colocamos também um sensor de temperatura, o LM35. A leitura é feita pelas portas analógicas. São 4 portas desses LDRs aqui, que estão medindo. Uma porta para o sensor de temperatura e uma porta. Os LDRs, eles são ligados aqui a resistores de 10K. O aterramento é feito a partir dele e a tensão também é colocada a partir dele, né, para a gente conseguir fazer as leituras e monitorar via Arduino. Esse potenciômetro é para conseguir controlar o LCD, para mostrar o display. A gente colocou para setar no momento que consegue aparecer ali o display. E a gente também usou uma Proto Shield aqui, só para ficar mais organizado a questão da pinagem.